Essa firmeza nos teus gestos delicados, essa certeza desse olhar, haja virtude, haja fé, haja saúde, para te manter guerreira e linda assim. Vamos de Van Lins. Esse meu recado, eu que sou Cláudia Ricken, vim aqui por conta de um vídeo. Quando aí vocês procuram esse vídeo, que é muito interessante vocês verem, uma americana chamada Catherine St. German fez umas plaquinhas, ela mora no Colorado, então ela fez umas plaquinhas, estão em inglês, ela está muda, com uma cara séria, fazendo as plaquinhas, que contam resumidamente que ela conheceu este cidadão, que era muito amado e muito querido pelos amigos, e se dava muito bem com a mãe, vão aparecendo fotos do cidadão com a mãe, e com os amigos, trabalhador árduo, que tinha sido da polícia, né, e veterano também, nos Estados Unidos, no Colorado, e ela está em Loveland, que finalmente eles se casaram, e ela coloca lá a data do casamento, como eu estava feliz, ela está muito bonita junto com ele, sorrindo, e aí que, sei lá, não sei, 6 meses depois, logo no ano seguinte, ela recebe um telefonema da polícia que a filha dela sofreu uma agressão sexual dele, que demorou para que ele pudesse ter acusações aceitas pela justiça local contra si, até que saísse o resultado do DNA como positivo. Ele então teve 3 meses de cadeia e 8 anos de probação sobre abusador sexual, né? A coragem dessa mulher me encantou, e conversando no grupo eu quero cumprimentar a Carolina Florentino, a Cris Bispo, que fez comentários interessantes, a Isabela Banarros, da nossa conversa sobre isso, como lidar com o abuso quando são crianças, quando nós adultos fomos crianças abusadas sexualmente, e um pouquinho desse tema que tem 4 tópicos simples que eu gostaria de cobrir com vocês na minha experiência clínica. Eu que sou psicoterapeuta, sou neurocientista, e tem uma mescla de experiências importantes para lidar com isso. Passa pelo jurídico, pelo aspecto médico, pelo aspecto emocional, né, relacional. Mas primeiro é preciso dizer assim que o abuso sexual, ele não é propriamente a relação sexual. Ele pode estar nas palavras, ele pode estar como uma paciente minha, uma moça que eu atendi, que tinha, sei lá, 16, 17 anos, ela ficava com o braço assim, o padrasto passava e lambia o braço dela, ou falava palavras, ou sugeria, né? E, de fato, há abusos mais graves que envolvem ataque sexual, estupro, ou propriamente o passa-mão aqui, passa-mão ali. Primeiro, o assunto é desagradável, é difícil de falar. Ela coloca nas plaquinhas que as pessoas se sentem mal de falar desse assunto, mas é super necessário. E eu gostaria de dizer o que a gente faz com isso, né, para vocês que estão nesse grupo, Ana Carolina, que tem um grupo de gaslighting, mães narcisistas. Aqueles que tiveram mães narcisistas provavelmente não foram muito olhados, né? Porque o narcisista, ele olha muito para os próprios interesses, ele tem um egoísmo patológico, ele não tem conexão com as próprias emoções, então ele não dá muita bola. E a criança pode passar por coisas e ser negligenciada. A negligência é uma das coisas difíceis que nós temos como crianças. E nessa situação, a primeira coisa a dizer é que os adultos que viveram abuso, o abuso sexual, ele joga com a vontade, né? Uma cliente minha também disse que a sensação é de que o seu desejo original fora ludibriado, sua vontade, né, fora seduzida, enganada, né? Então, o desejo ser ludibriado não é necessariamente ruim do ponto de vista de sentimento físico. Ele não traz imediatamente a vergonha, a agressão, ai que horror. Isso se constrói com o tempo, às vezes sim, ele traz muito constrangimento, mas na medida que a criança cresce, vai se tornando um adulto e tomando contato com a vida, com a sua sexualidade, e também com significados que existem ou que são atribuídos a isso, cresce uma vergonha e uma culpa, né? E como a vontade fora seduzida e o desejo original fora ludibriado, o que acontece é que a gente fica com a vontade meio dançada, a vontade de empreender, a capacidade de tomar decisões. Essas pessoas podem procrastinar ou se sentir com muita dúvida, como todo ambiente de manipulação traz, né? O gaslighting, que é tornar os alvos confusos, vem desse filme, eu já falei sobre isso, um filme, uma peça de teatro dos anos 30 nos Estados Unidos, que depois virou um filme, em que o abusador
deixava a vítima confusa, o fornecimento de eletricidade da casa era gás, aquilo variava e ele dizia para a vítima que não, você está vendo coisa. Então gaslighting é uma forma de deixar você confuso, não está acontecendo o que está acontecendo, atribuir um significado diferente, distorcer, pôr a culpa em você, né? Então, muitos adultos que sofreram abuso quando crianças põem isso num armário, não falam sobre isso e carregam, e essa vergonha, essa culpa cresce e se manifesta de outros jeitos. É muito importante falar a respeito, procurar um psicoterapeuta, alguém capacitado para ouvir e para lidar com isso, e até mexer com essas imagens e botar na caixa certa e no lugar certo. Você não teve culpa, não foi culpa sua, e você não tem do que se envergonhar. Mas também não é que a gente vai culpar o narcisista ou o abusador sexual, nesse caso, passar a vida falando de como os narcisistas são abusadores ou desmontando como é que são jogos de manipulação de psicopatas, sociopatas, narcisistas, os cluster B do DSM-5, que é o Manual de Estatística de Doença Mental. O grupo B trata das distorções de personalidade, não é, e das desordens. Ficar lendo isso detalhadamente demais não nos leva muito longe. É importante, porque a gente fala, não tô maluco não, isto é um jogo, tem gaslighting, tem manipulação e tem abuso mesmo, né? Mas é muito importante a gente diminuir a nossa culpa, zerar de vergonha, e isso é um trabalho para a vida toda, e aumentar a nossa própria responsabilidade. A minha responsabilidade sobre mim, um evento de abuso, de você ter sido ludibriado, mas você não é esta ludibriação. Ela aconteceu. E talvez um programinha tenha ficado aí, mas você não é o programa. Isso é muito importante da gente falar sempre, porque a nossa vontade, capacidade de empreender, de tomar decisões, de não procrastinar as coisas, tem a ver com lidar com isso e até nosso desejo sexual, nossa vontade de se entregar, nossa vontade, porque é linda, a sexualidade é linda, né? Para algumas crianças nem fora uma experiência horrenda, porque sexualidade dá prazer, mas ela é conspurcada porque ela vem junto com a enganação e com o abuso de fato, e mais tarde, ao longo da vida, a carga de vergonha e culpa, como toda a família que manipula e mães narcisistas fazem as crianças e os jovens e os adultos crescerem se sentindo muito culpados, porque tudo é culpa sua, porque tudo é interesse dela, ela é muito egoísta, ela é muito voltada para si, ela não se preocupa com as emoções e nem está prestando atenção, a negligência é muito forte. Se isso aconteceu, é muito importante retomar o processo de crescimento. Nós, como pais, é muito importante que eu diga isso, não existem só pais narcisistas, existem filhos também. O Isamitiba, que foi meu padrinho, um querido e grande mestre, me levou para a editora Gente, essa menina precisa escrever, ensinou muito sobre a criação dos filhos e colocar limites também sadios. Quando a gente é pais, quando nós somos pais e quando nós somos saudáveis, a gente vai pôr fronteiras, vai pôr limites, não vai permitir, a gente não é igual na nossa sociedade atual, toda a informação e toda a comunicação, a gente às vezes espera de um filho de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos, uma maturidade muito além do que é possível, porque a informação está aí, você já sabe disso. Imagina, lembra você com 20 anos, o que você sabia da vida, você está ali buscando. Então a gente precisa dar bordas, dar fronteiras, dar apoio, dar amor, né, o quanto mais a gente puder, mas ser firme, porque a falta de limite é uma forma de abuso, a coisa fica meio solta. E é necessário ajudá-los, às vezes é necessário pôr limite, enfrentar conflitos, que faz parte de educar jovens, né? Mas a Cris Bispo falava da reação dos pais quando uma criança sinaliza que está tendo abuso. Às vezes, alguém te bateu, peraí que eu vou lá resolver por você, ou como é a situação, já quer envolver a polícia, e isso torna a coisa caótica. Aí que nasce a culpa e a vergonha, às vezes, de uma situação que merecia primeiro se centrar. Então, se conhecer e saber ter um pouco de equilíbrio pessoal é muito importante. Pai e mãe narcisista e cluster B, esqueça. É muito difícil, eles não têm nem saúde mental, mistura tudo, né? Eles põem a culpa na criança, eles podem arrumar confusões, ou eles podem ser os próprios abusadores, né? E no caso dos psicopatas em especial, ou com outras distorções que vão aparecer. Mas, em pais saudáveis, a gente põe limites, a gente acompanha e a gente ajuda a proteger as crianças do abuso sexual, tanto no mundão quanto na família. Na família é mais difícil, falo já. No mundão é assim. Aonde que acontecem os abusos das crianças e das famílias que eu atendi e ajudei a se recuperar e sair desse lugar? Acontece na escola, um bedel, um professor, no acampamento, um vizinho de prédio, com homens e mulheres abusadoras. Acontece com um amigo dos pais, com um parente, com um padrasto, uma madrasta,
uma cunhada, acontece em circunstâncias que são acima de qualquer suspeita, né? No mais das vezes, no mais das vezes. Então, é muito importante que a gente ensine as crianças desde cedo. Olha, seguinte, criança, vou te ensinar uma coisa. Garotinho, garotinha, meu filhinho, minha filhinha. Aqui em você, menina, aqui no bumbum, ninguém pode pôr a mão. Só mamãe, papai, uma pessoa cuidadora de confiança, realmente de confiança, é que pode trocar você ou mexer com você. Você não deixa ninguém pôr a mão aí. E nem você pode pôr a sua mão no pênis ou no pipi, como você preferir usar a linguagem, de um homem, nem de uma mulher. E olha, hein, cuidado, tem gente que gosta de brincadeira boba. Eu soube uma vez que o moço, para enganar a criança, falou: não, nós vamos brincar de cavalinho upa-upa, amarrar a cordinha no seu piu-piu e cavalinho upa-upa. Isto não pode, isso é brincadeira boba, isso é desrespeito com você, isso é muito sua intimidade. Sexo é muito gostoso e o nosso corpo é feito para o amor, mas na idade certa, na hora certa. Essa gente que faz isso é enganadora. Se alguém tentar fazer isso com você, você olha para a pessoa e diz: pode parar, eu vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe, e saia correndo, porque eles são covardes. Não tenham medo de ensinar as crianças, porque abusador sexual é covarde, é enganador, e eles não dão conta. Ensina a criança porque você não está o tempo todo junto. Isso é muito legal. Na medida que as minhas filhas cresceram, eu tenho 3 filhas mulheres, e eu ensinava isso, falou: olha, uma hora ela falou: mãe, já sei. Já entendi, já sei. Mas você tá. Qual é a proteção? Foi para um acampamento, está na escola, está no banheiro ali, está no. Como é que você vai querer proteger? Vai bloquear? Não, você tem que ensinar a pessoa a aprender a se respeitar e saber que botar limite em abusador é uma coisa que desde cedo vai bem, né? Isto no mundão. Agora, quando isso vai na família, que complicação, que vídeo lindo dessa mulher, que coragem, né? Certamente apaixonada, casou-se com o sujeito, né? E aconteceu essa coisa horrorosa. E ela postulou contra ele, que é o que tem que ser feito. Na família, um caso de uma cliente minha que chegou para a mãe, essa mocinha era filha do primeiro casamento da mãe, que já tinha tido mais 2 filhos homens com o marido atual. E um dia, numa conversa, parará, ela disse: ai, mãe, você sabe, eu às vezes não me sinto muito à vontade com o jeito que o fulano, seu marido, né, que era o marido do padrasto, com o jeito que o fulano me abraça. Eu não me sinto muito à vontade, eu às vezes sinto que não é um abraço simples. Esta mãe sábia disse: minha filha, eu quero crer que é só uma pessoa afetuosa, tem seus irmãos, ele é muito querido, mas fique atenta. E se primeira coisa, você sente mais à vontade, tranca a porta do seu quarto, durma de porta trancada, e qualquer coisa você me fala. Eu vou ficar atenta, mas acho que deve ser uma impressão sua. E essa história se desenvolveu e terminou com o divórcio dessa mãe, porque de fato tinha uma história ali que ela começa muito sutil. Então, o que a Cris Bispo estava escrevendo é a nossa reação, é ouvir, não é tomar atitudes além da conta, confia no que a criança está te dizendo, no que o jovem está te dizendo, acredita no jovem. Agora é para leão, né? Porque como é que essa mulher lida com o marido dela, como mulher, como mãe, né? Precisa ter estrutura interna. Não adianta fazer um manual de uma coisa só para olhar, responder a coisa e, claro, se divorciar e, claro, denunciar se for preciso. Essas pessoas precisam ser denunciadas porque elas são muito críveis, elas são muito disfarçadas, né? E nós, filhos de narcisistas, provavelmente tivemos mais espaço para passar por isso. Então a gente precisa retomar a nossa estrutura do nosso desejo original de tudo, de trabalhar, de empreender, de ter amizade, de se entregar aos nossos projetos, de se entregar amorosamente, né, de amar as crianças, de amar os amigos com saúde e com boundaries, né, as tais das bordas. Eu prefiro usar bordas, que é o nome brasileiro que eu estou dando para esses limites de fronteiras, que na comunidade internacional, para lidar com o abusador, se usa muito boundaries, que é uma espécie de fronteira. Eu gosto de borda, porque borda, eu tenho minhas bordas, eu tenho meu espaço. Então é preciso pôr limite maluco e tratar o assunto com orientação, com educação. A gente se sente humilhado quando vai falar de abuso sexual, mesmo, ai, que assunto, né? Pois é, mas não precisa se sentir, não. É só dizer, é lindo, tudo isso em mim é lindo, mas é lindo com respeito, com honra, né? E que a gente precisa ensinar as crianças a se darem também. Então isso é muito importante. Cris Bispo, sobre os seus comentários,
esse assunto, como eu disse, envolve às vezes a legalidade, envolve às vezes da justiça, mas sobretudo o senso de si. A coisa mais sagrada da gente, que é o nosso eu mais sutil, quando a gente é criança, precisa ser preservada. E se não for, precisa ser rebordeada, reconstruída e liberada, porque não se culpar é muito importante, mas não adianta vocês que estão aí, mães narcisistas, descobrindo quão loucas as pessoas podem ser, manipuladoras e abusadoras mesmo do mal, você descobrir que a culpa não foi sua, estratificar o jogo, a triangulação, a manipulação te valoriza, mente, te engana, coloca pra cá, não assume responsabilidade, né? Reaction seeking behavior, pessoas que ficam provocando uma reação em você, porque aí elas se escondem atrás disso. Elas podem não ser abusadoras financeiras, mas elas vão se tornar abusadoras da energia, porque elas não se colocam, olha, é isso que eu tenho para te dar, isso eu posso, isso eu não posso. Pais que educam bem, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu concordo. Sua vida é sua, a minha é minha. Relações afetivas e filhos também, né, que aprendem esse respeito. Claro que enquanto amadurecem, os filhos vão aprendendo esse respeito se você tem essa saúde. Mas é muito importante que você reduza a sua culpa e a sua vergonha se você passou abuso e aumente a sua responsabilidade. O que acontece nas vítimas de abuso que ficam curtindo nessas páginas de apoio, que são fundamentais, salvam as nossas vidas, minha, sua, de todo mundo que passou por isso, putz, pensa assim, não pensa assado, faz assim, não faz assado, super importante. Mas há momentos na vida em que a gente fica ali num gozo, como dizia Lacan, do sofrimento, olha como ele faz, olha como ela faz, olha o que ela disse, e a gente fica nessa rotina. Não, é muito importante estratificar os jogos emocionais, olhar para eles e dizer o que eles são, até para reconhecê-los. Esse marido da Catherine St. Germain, eu, por exemplo, bati o olho, não me enganava 5 minutos, pela feição física, os sinais que a gente reconhece, né? Procure aí as bandeiras para reconhecer narcisistas, tanto no movimento da pessoa quanto no próprio estereótipo físico, extremamente egoísta. Você percebe que é alguém com potencial ali, que você fala, mas, bom, depois de 3, 4 nos negócios, na vida afetiva, na vida dos filhos, dos familiares, a gente aprende. E também com 25 anos de psicoterapia clínica, a gente sabe qual é a diferença de um dick, de um besta, de um cretino, de um calhorda, né? Ou então de um psicopata, até de um narcisista, do que de alguém gente boa. Esse marido da Catherine Germain, a St. Germain, que fez isso, não me enganaria. Mas nós fomos enganados, muitos de nós, e ainda somos muitas vezes, porque essa gente é artista de Hollywood. E vai chegando e vai fazendo, e olha, virou isso. Então o aviso dela é maravilhoso, assista o pequeno vídeo dela e lembre-se. Reconhece o jogo dos abusadores, de mãe narcisista, de pai abusador ou autoritário, de pessoas que te diminuíram, que te invalidam, que te fazem propositadamente se sentir melhor usando ou silêncio ou agressão, ou tirando seu dinheiro, ou te dando um falso amor, ou deixando você fazer papel de palhaço, vai, eu te provoco para você ir fazendo tudo e eu, fico aqui isentão, né? As várias formas de abuso podem existir, estude-as, mas não fique nisso. Estude para reduzir sua culpa. A culpa não é sua que essas pessoas usam isso. Talvez elas sejam inseguras sobre si mesmas, certamente são. Talvez elas tenham dores, não conseguiram amadurecer, são criancinhas ali que vão virando perversinhas e que vão virando déspotas, porque o uso da manipulação machuca muito mais os outros. Entretanto, o fato de eu saber que elas são assim e saber que a culpa não é minha, não me dá o direito de ficar curtindo, falar mal de narcisista e contar como eles são e deixar minha vida esbugalhada, porque o fim do dia então entendi como é o jogo. Então aqui esse jogo eu paro, eu me afasto, eu faço os vídeos sobre superação, mas é minha responsabilidade assumir o meu tesão de viver, assumir o meu tesão erótico de volta, as minhas decisões, conseguir ser assertiva e não agressiva, porque não vão ludibriar minha vontade e meu desejo original, que aí, ai meu Deus, eu sou enganada. Não, eu fui enganada nesta situação. Eu não passo a vida inteira a serviço do engodo e do engano que ficou pingando ali a conta-gotas. Não, seca, tira isso e coloca cada coisa no seu lugar para ter a sua altivez. E aí a gente vem para o auto-amor, que são os vídeos que eu tenho feito. Hoje à noite tem um encontro na minha página do Estúdio Cláudia Ricken, no Facebook, facebook.com/Estúdio Cláudia Ricken. A gente faz um ao vivo lá, para vocês colocarem perguntas e tal. E a gente poder falar disso também, da questão da sexualidade
da nossa superação para a nossa sexualidade saudável. O meu livro nessa área chama-se A Estrutura do Tesão. Não fala de abuso, mas ele fala de tesão e do tesão sadio, que é uma das experiências mais lindas e mais mágicas da vida, né? Não é justo que por causa de um lelé a gente não trate isso. E nem que a gente deixe os nossos filhos desprotegidos de limites sadios. Então, isto vai desde a criança estar batendo na porta quando você está no banheiro. Ah, eu não posso nem fazer cocô. Não pode. Você diz, não, mamãe está fazendo número 2, agora não se espera. Esses limites fazem a gente ter as tais das bordas, em que o meu espaço e o seu espaço também é respeitado. Eu preciso respeitar o espaço da criança, dar o tempo dela, e ela conhecer os assuntos com naturalidade. Se eu tenho naturalidade com a minha sexualidade, eu posso ter quanto ao assunto sexualidade. Se eu não tenho, eu vou ficar constrangido, eu vou invadir, eu vou brigar, eu vou chamar atenção, Então é preciso que a gente se conheça, e conhecer sempre é o melhor caminho, tá? Beijo, gente minha. Eu estou no elaclau@hotmail.com. Esse e-mail está ligado ao meu canal do YouTube, que é o Elaclau, e onde eu vou postando vídeos desses assuntos de neurociência, psicoterapia, comportamento e coerência quântica. Beijo, gente minha.